Agro em Destaque. Estamos de volta com o Agro em Destaque. Continuando essa conversa aqui amigável com Caroline Barcelos, vice-presidente da AproSoja Tocantins. Caroline, a AproSoja tem enfrentado lutas grandes em defesa dos produtores. E a gente sabe que a última foi essa situação do governo impor uma cobrança da taxa do frete sobre os produtos do agro. E a AproSoja tentou demais o diálogo e o governo não quis diálogo. E a AproSoja acabou judicializando essa situação. E hoje os associados da AproSoja estão isentos dessa cobrança em função de uma liminar que a AproSoja conseguiu. Que depois o governo tentou derrubar essa liminar, que também não conseguiu. E estamos esperando aí o julgamento do mérito. É difícil para a AproSoja fazer isso? Então, César, judicializar é sempre difícil, porque a gente entende que você saiu de um patamar de conversa para literalmente entrar num patamar de briga, digamos assim, né? De disputa. De disputa, exatamente. Mais aliviado. A gente tenta sempre manter um bom diálogo e por conta dessa representatividade institucional que a AproSoja tem, a gente busca que as coisas sejam feitas amigavelmente, administrativamente. A gente sempre teve um bom diálogo, um bom contato com os secretários de Agricultura dos diversos governos estaduais que a gente teve, mas dessa vez realmente foi algo que a gente não conseguiu chegar num acordo. A gente, inclusive, não esperava, porque na época de campanha foi alinhado que não haveriam novas cobranças de novos impostos, e assim que o novo governo foi eleito, foi uma das primeiras providências tomadas, foi a criação do Fundo Estadual do Transporte, que incide sobre toda a mercadoria do agro, inclusive as mercadorias que vão para exportação, que são protegidas pela Lei Candir, que é uma lei federal vigente há muitos anos. Então, a gente se sentiu decepcionado. Nós ficamos decepcionados com o fato de que não fomos chamados para conversa, para que as coisas ficassem melhor alinhadas. Mas é só para lhe ajudar. Existia um FET lá atrás do governo de 0,2% que a AproSoja contestou e tinha um liminar e está judicializado. Exatamente. E agora ele passou de 0,2 para 1,2. Ele subiu 600%. Exatamente. Na verdade, mágoa, no do 0,2, inclusive, já está lá no STF. A gente judicializou através da AproSoja Brasil e ela já está lá no STF para ser julgada. Quando o governo majorou essa cobrança de 1,2, aí nós judicializamos aqui, foi concedida a liminar para os associados da AproSoja e foi concedida, então, essa liminar, o Estado recorreu, foi mantida a liminar e, realmente, nós estamos aguardando o julgamento. Porque a gente entende que é inconstitucional e estamos aguardando, então, essa decisão judicial. A gente também entende que o governo poderia ter vindo falar conosco, no sentido de uma troca de ideia, de saber o que for proposto. A gente percebeu que a votação na Assembleia também foi algo até estranho. Estranho, né? Estranho, assim, entrou na casa, foi imediatamente aprovado. Então, assim, a gente percebe que a gente não foi convidada para realmente debater esse assunto e ver que tipo de situação poderia ser feito, o que poderia ser feito, né? E infelizmente por isso, porque realmente a nossa intenção é manter uma boa conversa institucionalmente falando, criar boas relações com o governo, para que o produtor, o agro, que é uma das grandes engrenagens da economia do estado do Tocantins,
consiga se estabelecer, consiga ser um agro promissor. A gente percebeu também que essa majoração da cobrança veio logo após a que teve lá no estado de Goiás, e como se fosse uma cópia. E aí a gente sabe assim, poxa, mas lá em Goiás existe agricultura há muitos anos. Lá quase não se fala mais em aberturas de áreas, em troca de pastagem por soja ou milho. E aqui no Tocantins não, aqui a gente ainda está nessa fronteira de aberturas de áreas, de trocas de pastagem, de investimentos em áreas de primeiro, segundo ano que precisam ser feitos. E aí, além disso, o governo vir com uma tributação sobre os nossos produtos, a gente se sente bem decepcionado. Eu entendo, me ajuda, Carol, às vezes eu estou falando bobagem, mas o governo esqueceu de uma coisa que se chama competitividade. Exatamente. Não é o fato de eu subir aqui o imposto, então o produtor paga, bom, ele subiu 1 para 1,2, eu vou aumentar 1,2 no meu preço, e o consumidor lá paga e se lasque. Não é isso, porque quando se trata de commodities, quem regula o preço é a Bolsa de Chicago. Exatamente. Então, se eu estiver fora do preço, eu não vou vender. Outro vai vender no meu lugar. Sim. Por isso que o Brasil fez a Lei Candir, porque como aqui a gente não dá um apoio maior igual aos outros países lá fora na Europa, não é dinheiro para o produtor plantar. Subsidia, né? Subsidiando. Então, aqui no Brasil não tem subsídio, então compensou na Lei Candir. Então, acho que isso aí é que o governo esqueceu de analisar. No momento desse, em que os produtos estão em baixa de preço no mercado, a situação ficou muito pior. E ele não olhou em nenhum momento, não ouviu os produtores. Sim. Para saber o clamor de cada um. Eu acho que é por aí. Estou errado ou estou certo? Não, você está certo. É realmente isso. Precisa ser entendido exatamente dessa forma, porque ao invés de eu poder colocar, então, 1,2 a mais para, então, ser compensado, eu tenho o meu desconto de 1,2 e do jeito que a lei tinha vindo, logo que ela foi implementada, tributava na minha cadeia, tributava na cadeia da trading, tributava na cadeia da indústria do farelo, tributava na cadeia do pecuarista que vendia o gado. Então, tributava em todas as cadeias. Então, não era só 1,2, era 1,2, depois era 2,4, depois era 3,6. E aí, isso vai vir no preço final. Acho que isso é o que permitiu derrubar. O governo está tentando mudar a lei, mas para mudar a lei ele tem que voltar na Assembleia de novo e ela não pode valer mais esse ano. Então eles estão agora numa sinuca de bico, como se diz aí, né? Mas vamos tocar. Mas isso é falta do diálogo. Se tivesse conversado antes, tinha evitado esse tanto de problema. Né? Exatamente. E aí, esses preços baixos, o produtor está apavorado? Apavorado, porque a gente vem de um ano ainda da implantação dos nossos produtos, do plantio que foi alto, e aí agora, na hora de vender o nosso produto, caiu muito. O produtor só não está com um prejuízo muito maior porque a produção, de certa forma, foi razoável, assim, nós não tivemos problemas climáticos como teve no Rio Grande do Sul, porém o preço está extremamente incompatível. Você fez a compra dos produtos com uma soja a 160, 170 e agora para vender ela está a 120. Então o produtor está extremamente impactado, preocupado se realmente vai conseguir fazer uma nova safra diante do que a gente está vendo agora, né? É muito complicado. E é um momento que a pecuária também está passando por isso, né? Todos a pecuária os setores, é uma situação muito difícil. Agora, eu acho que a agricultura tem um outro problema. Vocês não podem guardar a soja porque falta armazéns, não é isso? Acho que é um grande problema que o governo devia estar preocupado. Como é que nós vamos resolver para fazer armazém? Mas ele está preocupado em taxar o produtor rural. Esse é o grande problema. O grande gargalo do Tocantins hoje é a armazenagem. O produtor não consegue investir ainda em fazer seu próprio armazém, porque ele está investindo na terra, para fazer essa terra produzir. E as linhas de crédito estão vindo com altas taxas de juros, está ficando inviável o produtor pegar empréstimos para fazer esses investimentos. E a gente não tem
é o grande gargalo do Tocantins, é o sistema de armazenagem. As empresas não conseguem escoar a produção na velocidade que o produtor precisa colher, porque se conseguisse escoar tão rapidamente quanto chega a produção, né, teríamos talvez um gargalo um pouco menor. Mas aí o produtor colheu, está precisando armazenar, aí esses preços ruins, a soja está ali esperando, e aí os donos... Exatamente, os donos de armazém precisam do espaço, nós estamos na boca da colheita de milho, que também precisa desse espaço. Então, realmente, a gente precisa de políticas de incentivo a investimentos em armazenagem, de alguma forma isso O Tocantins, quando foi criado, eu estou aqui, Carol, desde a época que era Goiás. Então, o Tocantins foi criado e aí dividiu o estado e tinha alguns prédios aqui que eram armazéns, que se chamava Casego, Companhia Armazéns e Silos do Estado de Goiás, que se transformou em Casetins. E o governo foi deixando conversa para lá, conversa para cá, e isso foi ficando abandonado. Muitos desses prédios foram depredados, alguns ainda foram cedidos a algumas empresas particulares para utilizarem, para dar manutenção nos prédios, mas a grande maioria já desapareceu. Está provado que o governo não consegue fazer armazéns. Não é? Tinha que passar isso para a iniciativa privada. Aí ele tinha que arrumar uma coisinha para ajudar. É crédito, é dinheiro com custo barato. Mas nós vamos falar isso no próximo bloco. Eu sempre digo aqui, Carol, que 1 minuto debaixo d'água é tempo demais. Mas 1 minuto na televisão passa rapidinho. Já está na hora de um outro intervalo comercial. Voltamos daqui a pouquinho. Agro em Destaque.